Bom dia! Estamos na mês da família, na campanha da família. Então, nós vamos ler uma passagem hoje de manhã em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Uma passagem sobre a família em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. A Bíblia diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em nos guardardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos começar cantando, louvando nosso Deus, vitória em Cristo. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo, arrependi e aceitei-o como Salvador. Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Em compaixão lavou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de um lar glorioso que Jesus, o Rei bondoso, preparou no céu, e um dia ali com ele habitarei. E no celeste coro cantarei a antiga história, e ao meu Senhor e Salvador para sempre louvarei. Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Em compaixão lavou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Amém. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, porque mais um dia nós temos a oportunidade, ó Deus, de estar cultuando ao Senhor, ó Deus. Mesmo em toda esta crise, ó Deus, que está acontecendo, ó Deus, nós temos a oportunidade, ó Deus, de ouvir a sua palavra, ó Deus, e de, ó Deus, cantar cânticos, ó Deus, louvando o teu nome, Pai. E nós pedimos que o Senhor abençoe este culto, ó Deus, que o Senhor possa usar o pastor, a mensagem como instrumento, ó Deus, para quebrar o coração daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, ó Deus. Por favor, que o Senhor continue usando todos esses acontecimentos para a tua honra e para a tua glória, ó Deus, para que pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, ó Deus, que venham a conhecer, ó Deus, que venham entregar o seu coração ao Senhor Jesus, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe o culto, ó Deus,
desta manhã, que o Senhor abençoe o da noite também, ó Deus, e que a sua palavra ela possa penetrar no coração daqueles que estiverem ouvindo, ó Deus. Em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. Amém. Vamos cantar o próximo hino agora, Sempre o Mesmo. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra lavar, me levantar, pra me segurar. Sempre o mesmo, seu nome eu louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. No amor de Jesus Ele é. Maravilhoso Salvador, precioso Rei.
Agradeço muitíssimo ao pastor Cian pelo convite. Sinto-me muito privilegiado pela oportunidade de falar com os amados irmãos da Igreja Batista Nova Vida de São Paulo, nesta data tão importante, na qual estamos comemorando o 15º aniversário da Igreja Batista Nova Vida de São Paulo. Há 15 anos, eu, a minha esposa e minhas 2 filhas, que eram bastante crianças na época, participamos do primeiro culto de inauguração de sua igreja. Eu tive o privilégio de pregar na sua igreja naquele dia, naquela noite, e na hora do apelo eu vi pelo menos mais de 20 pessoas vindo à frente para fazer uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E depois, ao longo dos anos, retornando à igreja, eu ainda via muitas daquelas pessoas que aceitaram a Cristo desde o início e ficaram firmes, na casa de Deus. Sua igreja tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Tem sido uma enorme bênção, inclusive para as nossas próprias vidas. Minhas filhas gostam muito da Igreja Batista Nova Vida, fizeram amizades preciosas entre os jovens desta igreja e nós somos muito agradecidos a Deus pela vida dos pastores, dos líderes espirituais da Igreja Batista Nova Vida. E agradecidos também pela vinda do pastor Cian, da dona Stephanie e dos seus filhos para o Brasil. Nós agradecemos a Deus por tê-los enviado para nos amar e para nos mostrar o caminho de Deus e nos ensinar a palavra de Deus. Eu peço a Deus que continue abençoando este ministério, que continue chamando pregadores através deste ministério e que os melhores anos ainda estejam por vir. Que realmente Deus possa usar a Igreja Batista Nova Vida, sempre para o louvor da sua glória. Eu me sinto honrado, então, de estar com você nesta ocasião e espero ser uma bênção na sua vida, trazendo-lhe uma pequena mensagem da palavra de Deus. Abram a palavra de Deus em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Enquanto você procura esta passagem, eu quero compartilhar com você os slides que nós temos para a pregação nesta noite. O nome da minha mensagem: uma carta para os exilados. Em outras palavras, nós somos estrangeiros neste mundo. E, aliás, eu nunca me senti tão estrangeiro como nos dias de hoje. Um peixe completamente fora d'água. E é assim que precisamos nos sentir neste mundo, porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso lar. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, obrigado pelo ministério da Igreja Batista Nova Vida. Obrigado, meu Pai, por tudo que esta igreja tem alcançado em 15 anos, todas as almas que foram salvas, batizadas e edificadas, todos os missionários que têm sido apoiados e abençoados, ajudados através deste ministério, e outras igrejas que foram abertas através do apoio desta igreja. Obrigado pelo seu pastor, pelos seus pastores, por todos os seus líderes espirituais. E nós oramos que Deus continue abençoando e usando esta igreja para a sua honra e para a sua glória. Agora use esta mensagem para falar aos nossos corações, porque precisamos disso. No nome de Jesus, amém. Pedro escreveu a sua primeira carta para os crentes que eram gentios e também judeus, porém, eles estavam dispersos, espalhados por todo o Império Romano. Tudo leva a crer, que essas pessoas foram exiladas contra sua própria vontade. Elas foram expulsas de sua terra natal. Hebreus, capítulo 11, versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Em outras palavras, o povo de Deus não pertence a este mundo, é estrangeiro mesmo. Eu sei o que é ser estrangeiro numa terra estranha. Em 1988, eu fui estudar nos Estados Unidos. Sabia ler inglês, sabia escrever um pouco em inglês, sabia falar algumas palavras, mas eu tive muita dificuldade para entender o povo norte-americano assim que cheguei naquele país. E as pessoas facilmente sabiam que eu era um estrangeiro por causa do meu sotaque e da minha cultura, que era diferente da deles. E assim também precisa acontecer com o crente no Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser facilmente detectado por este mundo perdido, porque a sua linguagem e o seu comportamento são completamente diferentes do mundo. Pedro enviou a carta para um povo que, apesar de disperso e separado, manteve a sua linguagem e principalmente a sua cultura bíblica. Isso é muito importante, porque alguns crentes, quando estão longe de suas igrejas, quando estão confinados dentro de suas casas, eles acham que não precisam dar testemunho de Cristo e que não estão sendo vistos, mas o crente em Jesus Cristo sempre será um crente em qualquer situação de sua vida. Veja o que Pedro disse para esses irmãos no versículo 5 de 1 Pedro capítulo 1, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Meus amados irmãos, essa fé precisa acompanhar o crente, o Filho de Deus, em qualquer lugar que seja. Nós somos o que somos, em qualquer lugar, em qualquer tempo de nossa vida. Amém? Então, o crente verdadeiro, ele não procura falar como o mundo, ele sabe que é diferente, e essa diferença para ele é uma bênção e não um problema. Quais são as marcas do povo de Deus, de acordo aqui com o apóstolo Pedro? Em primeiro lugar, nós somos estrangeiros, mas estrangeiros escolhidos por Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus, diz o versículo 2. Nós somos estrangeiros para o mundo, mas somos muito conhecidos diante de Deus. O presidente do país nunca ouviu falar de nós, não conhece a nossa pessoa, não conhece o nosso nome. Nem o governador do estado e nem o prefeito sabe quem realmente nós somos. Nunca sequer entramos dentro do seu gabinete. Mas Deus conhece a nossa pessoa e Deus conhece a nossa vida. O salmista disse: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então ninguém nos conhece melhor do que o nosso próprio Deus. Não faz mal ser estrangeiro no mundo, desde que sejamos cidadãos do céu. Deus nos conhece por duas razões. A primeira, porque Ele pessoalmente nos escolheu. Nós fomos eleitos, escolhidos, segundo a presciência de Deus. Eleitos significa escolhidos, escolhidos significa eleitos. E essa palavra, ela há de acabar com o nosso orgulho religioso, há de acabar com o nosso orgulho intelectual. Isso prova que a salvação é desde o princípio, desde o início até o final de tudo, obra de Deus e não é obra do homem. Você ainda não tinha nem nascido, você ainda não tinha sido formado no ventre de sua mãe, você não tinha sido batizado, você ainda não tinha se tornado membro da igreja quando Deus te conheceu, quando Deus te escolheu. Eu não estou ensinando calvinismo, eu prometo, vou explicar melhor. Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, que fique bem claro, Deus nos conheceu antes mesmo da nossa própria existência humana.
Mas como que ele nos conheceu? É sobre isso que nós vamos falar. Quantos de nós estávamos vivos ou existíamos antes da fundação do mundo? E, no entanto, Paulo disse, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nenhum de nós. Portanto, Deus nos conheceu primeiro de tudo. Carlos Spurgeon, certa vez disse, ainda bem que Deus me escolheu antes do meu nascimento, porque certamente ele não teria me escolhido depois. O que ele quis dizer com isso? Que nós nos tornamos miseráveis pecadores após o nosso nascimento. E que a eleição de Deus, então, é uma prova que a salvação só pode ser pela graça e não pode jamais ser pelas obras que praticamos. Efésios 2, versos 8 a 9, deixa bem claro, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Alguém certa vez fez uma pergunta muito difícil para um pastor. Por que Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser seu discípulo? O pastor sabiamente respondeu, eu realmente não sei, mas eu tenho uma pergunta mais difícil ainda do que esta. Aí a pessoa perguntou, qual? Por que Jesus Cristo escolheu a mim? Nós realmente não sabemos e não compreendemos porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas o fato é que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então Ele nos conhece, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas agora vem a explicação que todo mundo está esperando. Por que Ele nos escolheu? Porque nós também o escolhemos. Porque nós o escolhemos também. Veja agora o versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus. Eis aqui a chave da questão. Ele nos escolheu segundo a sua presciência, o seu conhecimento. Deus, ele transcende o tempo e o espaço. Para Deus não existe passado nem futuro, tudo é presente. E antes da fundação do mundo, ele já conheceu aquele que o receberia, aquele que o aceitaria, aquele que se converteria, aquele que também o escolheria. Eleitos segundo a presciência, conhecimento de antemão de Deus. Você nunca pode separar a eleição de Deus da presciência de Deus. Presciência significa conhecimento de antemão. Ninguém pode negar que Deus é soberano, mas ninguém pode negar também que Deus é onisciente. E esses dois atributos caminham juntos. Na sua onisciência, Deus nos escolheu. Ele sabia de antemão quem aceitaria Jesus e quem não aceitaria. Claro que ele não escolheu o perdido, que nunca irá aceitá-lo, mas porque ele sabe, não porque ele quis. Ele conhece todas as coisas, não há nada no passado, não há nada no presente, não há nada no futuro coberto aos seus olhos. João Calvino acreditava que Deus havia escolhido algumas pessoas para o céu e não se importou com as outras que iriam para o inferno. Mas este ensinamento de Calvino contradiz o próprio amor de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, diz ou não diz? E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Disse ou não disse? Portanto, Deus nos escolheu primeiro. Ele escolheu a Igreja Batista Nova Vida e todos os salvos que pertencem a esta igreja, porque ele sabia que vocês iriam aceitá-lo depois. A eleição de Deus, então, é resultado de sua onisciência e de seu amor. Ele ama a todos. Ele ama a todos.
mas só conhece aqueles que realmente irão aceitá-lo. Certo pintor descreveu e explicou a eleição de Deus através da pintura de uma porta que dava entrada ao céu. Uma porta de entrada para o céu. Do lado de fora da porta estava escrito, sabe o quê? Estava escrito Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele, quer dizer qualquer um, que invocar o nome do Senhor será salvo. Este era o versículo na porta, do lado de fora. Mas uma vez do lado de dentro, do céu, a pessoa lia justamente Efésios 1:4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, para o perdido, a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para o que já é salvo, a Bíblia diz: eleitos nele antes da fundação do mundo. Primeiro Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e agora nós os escolhemos. Nós o escolhemos para ser o nosso Deus. Além de escolhidos, Pedro vai mostrar agora que os salvos são estrangeiros separados para Deus. Nós somos estrangeiros neste mundo, mas isso não basta. Nós somos estrangeiros separados para Deus, em santificação do Espírito. E essa palavra santificação significa separados. O povo de Deus é um povo especial, separado dos demais tipos de pessoa que há neste mundo. Não somos melhores, não. Somos apenas diferentes. Quantos entenderam isso? Melhores não, mas nós somos diferentes. Santificação não significa perfeição. A igreja, irmãos, é um hospital cheio de pessoas enfermas que estão se tratando e melhorando a cada dia. Ainda bem, né? Porque senão eu não teria lugar numa igreja, você não teria lugar na sua igreja, mas a igreja é um hospital. Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E esse arrependimento é o que nos separa das demais pessoas. Santificação é um processo. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas vai ouvir agora. A igreja é um lugar para pecadores, assassinos, ladrões, prostitutas, homossexuais, usuários de droga e de todo tipo de pecador que existe. Mas é que quando essas pessoas aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, suas vidas são transformadas. Então a igreja é um lugar de pecadores transformados. Certo jovem viciado em drogas realizou um roubo para sustentar o seu vício. Ao fugir, ele atropelou um senhor de idade que veio a falecer. Enquanto aguardava julgamento, ele perguntou se podia frequentar a nossa igreja, apesar de tudo de mal que ele havia feito. A resposta do pastor na época foi um grande sim. A sua esperança não estava na prisão. A esperança daquele rapaz estava em Jesus Cristo, que realmente poderia transformar a vida dele. Santificação não vai acontecer da noite para o dia, mas a cada culto que você frequenta de sua igreja, a cada capítulo da Bíblia que você lê, a cada devocional que você realiza, você precisa sair mais perto de Deus e mais longe do pecado. Santificação é um processo. Santificação é um milagre de Deus. Sem o Espírito Santo, não existe santificação. Ele é quem convence o Rômulo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Então, por quê? Alguns crentes parecem ser mais santificados e separados do que outros.
Será que algumas pessoas têm mais do Espírito Santo do que outras? Não. É que o Espírito Santo, às vezes, tem mais de algumas pessoas do que ele tem de outras. Uma pessoa santa é uma pessoa que pertence a Deus. Por exemplo, a capa da Bíblia diz Bíblia Sagrada, Bíblia Santa. O que faz a Bíblia ser santa? A terra de Israel é chamada de Santa. Jerusalém é chamada de Cidade Santa. O que há em comum, então, entre a Bíblia, Israel, Jerusalém? É que todos eles pertencem a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, Israel é a terra de Deus, Jerusalém é a cidade de Deus. Então são todos propriedades de Deus, por isso são todos chamados de santos. Então quando a Bíblia nos chama de santos, não quer dizer que sejamos melhores ou perfeitos, longe disso, mas que fomos separados e que somos propriedades de Deus. Por isso que santidade é um milagre. Somos estrangeiros no mundo, mas somos separados para Deus. E agora, em terceiro lugar, Pedro diz que os crentes são estrangeiros marcados, selados por Deus. Para o quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A marca na vida de um crente não deveria ser a sua igreja, por melhor que seja, ou a sua denominação religiosa, mas a marca do verdadeiro crente é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que as pessoas perdidas também possuem uma marca. Apocalipse 13, versos 15 a 16, fala sobre esta marca. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Já pensou? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Cristo, o lugar de Deus. Pode ser uma imagem de escultura, mas pode ser também a prática de um esporte, pode ser a própria política, pode ser um vício, pode ser imoralidade. Mas o que eu quero que você saiba é que a idolatria é a marca do perdido. E o sangue de Jesus Cristo é a marca do salvo. O sangue é a marca da obediência. Pedro deixa bem claro que os estrangeiros escolhidos por Deus, desde a fundação do mundo, são pessoas obedientes a Deus. Então a obediência é a marca do verdadeiro crente. Jesus disse: vós sereis meus discípulos, meus amigos, melhor dizendo, se fizerdes o que eu vos mando. Então a obediência é a marca do verdadeiro crente. Existe um cristianismo muito barato, permeando aí as nossas igrejas, cristianismo sem compromisso, sem testemunho, sem conversão, sem transformação de vida. Mas Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Muitos anos atrás, havia um jogador de futebol muito famoso que se chamava De Crente, quando ainda não era moda, ser crente. Só que ele chutava os seus adversários, falava palavrões, largou a esposa na época para ficar com uma outra mulher. Esse jogador precisava do sangue de Jesus Cristo na vida dele, porque ele não era santo, ele não era separado. E a própria mídia usava o testemunho dele contra os evangélicos. Obediência é a marca do cristão. E o que devemos obedecer? A palavra de Deus, a Bíblia. Jesus disse em João 14, verso 15, se me amais, guardai o quê? Os meus mandamentos. Mas sem o sangue de Jesus Cristo, ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus. Se tornam difíceis e pesados demais. Ninguém suporta.
O sangue na Bíblia surgiu como um ato de obediência. Você se lembra disso? Em Êxodo capítulo 12, Deus disse para o povo de Israel marcar as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. O cordeiro simbolizava Jesus Cristo. Toda família que obedeceu a este mandamento, espargiu o sangue do cordeiro sobre as suas portas, foram salvas. Foram salvas da morte. Mas as casas onde não havia a marca do sangue foram castigadas, não foram salvas. Êxodo 12, verso 13. Veja o que diz. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus amados irmãos, em tempo de pandemia, pestilência, você já foi lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo? Quando Deus vê o sangue de Jesus em nossas vidas, Ele passa por cima de nós. Este sangue é a nossa marca de obediência a Ele. E em segundo lugar, o sangue é a marca da paz. Ah, como nós precisamos de paz nesses dias tumultuados. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Os judeus se cumprimentavam assim, graça e paz. Eu já frequentei uma igreja que na porta já éramos recebidos assim, graça e paz. Mas Pedro acrescenta a expressão multiplicadas. Porque o sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo medo e de toda maldição. Nós estamos aqui obedecendo, à quarentena imposta pelo nosso governador, pelo nosso prefeito. A maioria das pessoas está em pânico, síndrome do pânico, com toque, transtorno obsessivo compulsivo, medo. Mas nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus e realmente confiar que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando estamos debaixo do sangue de Cristo, estamos seguros. Seguros. Isso não quer dizer que nada de mal pode nos acontecer ou irá nos acontecer. Deus é quem sabe. Mas Colossenses 1:20 diz algo maravilhoso. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por alguma razão maravilhosa que desconhecemos, Deus nos dá paz. Infelizmente, alguns crentes são como um fazendeiro que estava carregando um saco de batatas de 60 quilos nas costas. Aí o seu vizinho passou por ele em uma carroça e lhe ofereceu carona. Aí ele subiu na carroça, mas continuou segurando o saco de batatas de 60 quilos nas costas. Coloque o saco no chão, compadre. Descanse um pouquinho, meu amigo, disse o vizinho. Mas o fazendeiro respondeu: de jeito nenhum, compadre. Seria abuso, muito da minha parte, contra a sua boa vontade. E assim ele prosseguiu a viagem, carregando o seu saco de batatas de 60 quilos nas costas. Quantos crentes são culpados dessa mesma atitude? Confiaram em Jesus Cristo para perdão de todos os seus pecados, transformação de sua vida, salvação de sua alma, mas agora não estão confiando nele para a preservação da sua vida e para a preservação de sua paz. Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Meus amados irmãos, não vamos deixar esta pandemia roubar a nossa paz. Amém? No entanto, há muitas pessoas sem paz, muitas pessoas sem esperança de vida, porque nunca receberam o sangue
de Jesus Cristo na vida delas. Há uma família na sua igreja que serviu de grande exemplo para mim e para minha família há algum tempo atrás, quando um de seus filhos foi diagnosticado com um câncer raríssimo e gravíssimo. Várias e várias pessoas oraram muito por essa criança e, tanto quanto eu saiba, Deus tem respondido as orações de forma milagrosa. Mas a atitude daquele casal, a atitude daqueles pais, realmente foi a atitude de quem ama a Deus, de quem conhece a Deus, de quem tem paz. Que Deus possa nos dar a paz. Se você faz parte deste mundo, a carta de Pedro não foi escrita para você. Ela foi escrita para os exilados, para os estrangeiros. Mas se você faz parte desse mundo, a carta não foi escrita para você. Um dia Jesus Cristo vai voltar e vai levar só os peregrinos com ele. Os que pertencem a este mundo permanecerão aqui. Jesus também foi um peregrino no mundo. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Igreja Batista Nova Vida, você não pertence a este mundo. Você é estrangeiro neste mundo. Continue sendo diferente. Não queira ser igual. Continue com o seu sotaque. Continue com a sua cultura. Não queira receber a marca do mundo na sua vida. Continue firme. Continue bíblica. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade que você me deu de participar com você aqui deste culto nesta noite. A Deus toda a honra e a Deus toda a glória. Muito obrigado. No amor de Cristo.